A dificuldade do Internacional em arrumar contratações tem dois motivos. Um deles, a falta de dinheiro, e a outra, a ausência de opções no mercado. Uma dessas situações está praticamente resolvida com o empréstimo de Thiago Galhardo. E eu explico o que o Internacional vai fazer com isso a partir de agora. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Hoje, segunda-feira, e eu começo falando sobre as possibilidades de contratações que o Internacional tem para esse restante de temporada. Ah, tá, Igor, mas não tem dinheiro. Beleza, eu sei que não tem. Dívida gigantesca, 5 milhões e meio de reais que o Inter precisa pagar todo mês para credores, para fornecedores, para dívidas do passado, mas uma questão que envolve o empréstimo do Thiago Galhardo pode facilitar um pouco esse processo. E eu explico para vocês. O Internacional, é claro, ao dizer que para contratar precisa liberar espaço da folha. Quem frequenta os bastidores do Inter sabe muito bem desse mecanismo que eu inclusive chamo que é um Tetris, aquele joguinho de encaixar, sabe? Bom, para tu encaixar uma pecinha, precisa sair outra pecinha. A folha salarial do Internacional, ela estava na casa dos 8 milhões e 300 mil reais por mês. Só que agora com o empréstimo do Thiago Galhardo, ela cai para 7 milhões e 900, quase 8 milhões de reais. Além disso, o Inter vai arrecadar ao todo 3 milhões de reais com o valor que será depositado pelo Celta de Vigo para o Internacional. Mais do que isso, se contar os 10 meses que o Inter terá de economia do salário do jogador, se chega a uma quantia de 4 milhões de reais. Então a gente está falando de 7 milhões de reais que o Inter tinha comprometido no salário e também esse valor que recebe a mais de 3 milhões de reais e que vai ter à disposição a partir de agora para investir. E o Inter deve buscar investir em contratações nessa reta final de janela de transferências para o futebol brasileiro. Quem me confirmou isso foi o vice de futebol do Internacional, Dr. Emílio Papaléu. Após o empate de ontem contra a equipe do Santos, eu perguntei para ele se o Inter iria repor a saída do Thiago Galhardo. A resposta dele foi a seguinte: ele disse que o Inter está atento ao mercado, mas que ainda não sentou para definir se vai repor o Thiago Galhardo, mas que o Inter está atento ao mercado. E para mim, gente, é claro que o Inter tem um dinheiro para investir e está trabalhando agora para saber quais posições, quais prioridades deve buscar no mercado de transferências. E aí eu trago uma outra informação importante que nos leva a um indicativo do que o Internacional pretende fazer. Vocês lembram do Léo Batistão? Eu trouxe aqui no canal a informação do Wagner Martins de que o Internacional estava buscando a contratação desse jogador, estava interessado no Léo Batistão, negociando inclusive com o atleta sinalizando uma possibilidade de oferta. Bom, a gente descobriu ao longo da semana que o Léo Batistão ele viria em caso de uma eventual saída do Thiago Galhardo. Essa informação vem de dentro do Internacional. E que o Léo Batistão, com as características de jogo que ele tem, de ser um segundo atacante, mas um camisa 9 que pode jogar também pelo lado do campo, seria o cara para repor essa saída do Thiago Galhardo. Tem dois pontos nessa informação que é preciso que a gente trabalhe. Um deles, a saída do Galhardo, pelo menos por enquanto, até onde a gente sabe, ela é temporária, ela é de 10 meses. Então o Internacional, apesar de poder ter um fôlego financeiro para investir, não vai ser do tamanho do investimento que tinha no Thiago Galhardo, salário de 400 mil reais por mês. Deve ser algo um pouco abaixo disso. Além disso, tem o fato também de que o Internacional não quis o Léo Batistão porque era um jogador muito caro. E aí a gente pode tentar traçar que tipo de linha de reforços o Inter vai buscar a partir de agora. Atacantes que sejam versáteis, atacantes que podem jogar juntos com o Paulo Guerreiro, com o Yuri Alberto, mas também atuem pelo lado do campo. Deve ser por aí a base de investimento do Internacional, já que a função mais carente no elenco hoje é exatamente a do atacante de lado de campo. O Inter vai ter agora um potencial de investimento e pode tentar investir na contratação desse atleta. O outro problema, não tem nome no mercado. O mercado europeu para brasileiros, que é o que o Internacional busca, já que tem muito gringo no elenco. E
a janela de transferências no Brasil ela já está um pouco saturada, porque a maioria dos jogadores já realizaram 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Inter precisa buscar jogadores na Europa que sejam brasileiros. E esses atletas, normalmente, eles são muito caros. Por isso a dificuldade do Internacional também de buscar esse nome. Agora tem um fôlego financeiro um pouco maior do que tinha antes para poder acertar uma contratação ou poder investir um pouco mais. Uma outra informação importante, e que ela chegou através do Simon Bianchini, nosso colega da Rádio Gaúcha, que esteve na Vila Belmiro para cobrir o empate do Internacional contra o Santos. Quem esteve lá foi Delcir Sonda, agora conselheiro do Internacional, empresário de muito sucesso no estado paulista, multimilionário e que em diversas vezes auxiliou o Internacional em algumas contratações. E o Simon perguntou para o Sonda se existe a possibilidade dele ajudar novamente o Inter, dele investir em algum reforço do Internacional. E ele disse que não, porque a situação da empresa dele hoje ela é mais complicada do que em outros momentos onde ele auxiliou. O último aporte que ele fez no Inter foi de 25 milhões, uma bonificação, uma doação que ele fez para o Inter sem qualquer tipo de contrapartida. Até se ameaçou que ele estivesse junto na negociação pelo Yuri Alberto, mas depois acabou não sendo. O Inter bancou essa contratação com recursos próprios. E o Delcir Sonda explicou isso um pouco, disse que, olha, minha empresa está passando por algumas dificuldades até de gestão, o irmão dele ficou doente, era o cara que ajudava ele a gerir a empresa, e ele agora está tendo que cuidar muito da empresa. Então ele praticamente descartou essa possibilidade de investir em alguma contratação do Internacional. Mas a ponte entre ele e o presidente Alessandro Barcelos está feita, os dois conversaram lá no camarote da Vila Belmiro. Quem sabe o presidente Alessandro Barcelos não consiga convencer o Delcir Sonda a dar alguma ajudada, a fazer algum tipo de investimento para alguma contratação, já que o Inter está buscando no mercado de transferências, mas ainda não tem um nome e principalmente carece de algumas receitas para poder investir. Apesar de agora ter um pouquinho de reforço com a saída do Thiago Galhardo. E com a saída do Thiago Galhardo, a gente pode praticamente garantir que o Inter vai ir forte no mercado de transferências para buscar alguns jogadores. Não esquece de te inscrever, ativar o like, ativar as notificações e deixar o teu like aqui também no vídeo. Nós já somos quase 30 mil inscritos. Espalha pro amigo aí pra gente chegar logo nos 30 mil, beleza? Beijo!